Te passo a palavra, querido. Dali, gente. Oiê, boa tarde a todo mundo. Que especial estar aqui. Fico muito feliz mesmo de ter recebido esse convite. Muito feliz das pessoas que estão compondo essa mesa. Sandrinha, que infelizmente já foi. Foi uma referência muito grande para mim, assim, na militância, assim, na minha trajetória. Do antiespecismo também, né, do veganismo popular. Walter, parceiro também, já fizemos live juntos, estou devendo aí um episódio de podcast, vai sair, prometo. E Dani também, né, que eu tive a felicidade de mediar uma aula da Dani no curso de formação feminista do Subverta recentemente, e agora a gente está aqui fazendo essa troca, né, então... Enfim, agradeço demais ao Léa, Martina, Fábio, todo mundo. E, bom, vim falar um pouquinho, então, acho que as falas de Sandra e de Walter já tocaram bastante nesse ponto dos genocídios, né? E eu queria falar um pouquinho da resistência, né? E de uma proposta de resistência que eu coloco, que é justamente a resistência a partir da desistência, né? E da desistência da espécie em específico. E aí eu achei muito interessante assim receber esse convite para esse seminário, né? Porque o nome do seminário, de alguma forma, né, Justiça Climática enquanto compromisso interespécies, né? De alguma forma junta assim dois grandes eixos da minha pesquisa, né? Que é emergência climática e antiespecismo, né? Então, tentando fazer essas pontes aqui, né? Queria começar falando sobre justiça climática e trazendo para a nossa percepção que quando a gente fala de justiça climática, eu esqueci de soltar meu tempo aqui, mas vamos lá. Quando a gente fala de justiça climática, a gente fala... Normalmente, quando se fala de justiça, fala-se sobre um crime que já aconteceu, né? Mas quando a gente está falando de justiça climática, a gente está falando de justiça para um crime que ainda não parou de acontecer, né? Ainda está acontecendo e está acontecendo cada vez mais, né? Então, acho que é um ponto aí inicial de reflexão para a gente seguir aí. E rapidinho eu percebi que eu esqueci de fazer minha audiodescrição, vou fazer isso em breve. Então, eu sou uma travesti não binária. Deixa eu até reorganizar aqui para eu conseguir me ver na câmera. Eu sou uma travesti não binária. Eu estou usando brincos de argola bem grandes. Estou usando uma maquiagem preta, vermelha, com pontos brancos. Tenho a cabeça raspada. Estou usando uma jaqueta preta, um colar dourado e uma regata vermelha com coisas escritas em branco. Atrás de mim, vocês veem uma estante de livros e uma parede com vários cartazes da militância, principalmente. E alguns de poesia. Mas é isso. Então, falando sobre essa questão da justiça climática, né? Desse crime que ainda está acontecendo, né? E por mais que ele ainda esteja acontecendo, é isso, a gente não precisa fazer ele parar de acontecer para já começar a pensar justiça, né? A gente pode começar a pensar justiça desde já. E para isso a gente precisa pensar quem que é responsável, né? Pelos crimes climáticos que a gente vê aí quase todo dia nas notícias, né? Existe um documentário interessante na Netflix que chama Nosso Planeta Rompendo Barreiras, né? É um documentário interessante, é uma introdução interessante à ideia de limites planetários, mas, assim, como todo documentário que está na Netflix, tem um viés bastante liberal, não fala a palavra capitalismo em nenhum momento, mas tem essa animação que eu acho muito emblemática desse pensamento liberal, que é essa coisa de uma grande multidão de humanos caminhando em direção aos abismos, né? Caminhando em direção aos limites planetários, né? E então
mostrando aí visualmente, né, nessa animação, a humanidade como um todo, né, estourando aí os limites do planeta, né? E inclusive crianças, né? E aí eu acho que a gente pode se perguntar, né? Somos igualmente responsáveis mesmo? É a humanidade como um todo que está gerando a crise climática, né? Eu acho que é bastante fácil quando a gente pega os gráficos de emissão per capita de CO2, né? É bastante fácil a gente perceber que os países do norte global emitem muito mais do que os países do sul global, né? Os países mais ricos emitem muito mais do que os países mais pobres, né? Mas isso a gente nem está fazendo uma diferenciação de classe social. Porque se a gente começa a pegar diferenciação de classe social, né, globalmente, os 10% mais ricos do mundo emitem 50%, metade de todas as emissões, né? Metade de tudo que é gás de efeito estufa que está sendo emitido pelos 10% mais ricos, né? Ou seja, eles emitem a mesma coisa que os outros 90% da população, né? Que todo o resto da população, né? Se a gente pegar ainda o 1% mais ricos, né? Só os mais ricos, eles sozinhos, esse 1% sozinhos, eles emitem 2 vezes mais do que os 50% mais pobres da população, né? Então é uma porcentagem muito específica da humanidade que está gerando toda essa questão da emergência climática, né? E quem é essa porcentagem muito específica da humanidade, né? Quem são esses 1% mais ricos? Coincidentemente, eles são, em sua maioria, homens cis, brancos, héteros, né? Do norte global. E bilionários, né? Tem essa notícia aí de 2017, né? Em 2017, apenas 8 homens possuíam a mesma riqueza que metade do mundo, né? 8 homens possuíam a mesma riqueza do que os 50% mais pobres do mundo, né? Eles tinham, naquela época, juntos, esses 8 homens, 426 bilhões de dólares, né? Valor equivalente à riqueza líquida da metade mais pobre da humanidade. 426 bilhões em 2017. Em 2025, o Elon Musk já estava com 419 bilhões só ele. Ou seja, em 2025, um homem tem o que em 2017 metade da população tinha junto, né? Metade da população mundial, metade da população global, né? E, inclusive, eu acabei de ver uma reportagem falando que ele acabou de passar a marca dos 500 bilhões, né? Porque é isso. Essa reportagem que eu peguei de quando ele tinha 419 foi esse ano, mas foi lá em abril, acho. E é isso. Só em 2024 ele enriqueceu 180 bilhões. Então esse número já está ultrapassado, né? Já está antigo. E aí é um pouco difícil, porque quando a gente fala sobre os números do capitalismo tardio, que Walter trouxe muito bem, a gente não tem muito uma ideia do que isso significa, né? Tipo, são cifras tão altas que a gente falar, são 159 milhões, são 233 bilhões, são não sei quantos trilhões, para o nosso cérebro é a mesma coisa. A gente não foi treinado para entender o que são essas cifras, né? Então, para a gente trazer algum tipo de ideia aqui, né? 1 milhão de segundos são mais ou menos 11 dias, né? 1 bilhão de segundos são 32 anos, né? Ou seja, a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão é mais ou menos 1 bilhão, né? 1 milhão é quase irrelevante perto de 1 bilhão, né? Isso significa que um milionário, por mais distante que ele esteja da gente, eu, assim, nossa, não consigo me imaginar criando qualquer tipo de mecanismo na minha vida para eu me tornar um bilionário. Mas mesmo que eu conseguisse, quando eu atingisse meu primeiro milhão,
eu ainda estaria 999 vezes mais perto de perder tudo e ser uma refugiada climática do que de ser uma bilionária. Então a gente precisa entender um pouco, né, esse nível de desigualdade social que a gente vive hoje, né? E aí, quando a gente fala de emergência climática, a gente está falando, né, de uma indústria fóssil que emite gás fóssil, né, que emite gás efeito estufa, que intensificam esse efeito, que geram todas essas mudanças climáticas que a gente já está cansado de ouvir, né? Então a gente precisa de uma transição energética. Nossa, estão falando aí muito sobre isso, transição energética, uau! Mas aí, quando a gente pega as mudanças na matriz energética entre 92 e 2017, apesar de fontes renováveis terem crescido expressivamente nesse período, né? Em termos de crescimento absoluto, carvão, gás natural e petróleo cresceram muito mais do que renováveis. Né? Porque eles continuam abrindo poço de petróleo, eles continuam construindo termoelétrica, eles continuam abrindo mina de carvão. Né? Então, enquanto o capitalismo não cair, energia renovável é só uma diversificação da indústria. Né? Quando a gente fala sobre transição energética, a gente está falando de parar de produzir energia fóssil e começar a trocar, né, para fontes renováveis. Só que a gente não está parando, a gente está acelerando energia fóssil. Né? Isso é só uma sobreposição de fontes de energia. Né? Para a gente ter uma noção da dimensão de quão dependente dos combustíveis fósseis o capitalismo né? A gente pode dar uma olhada nos subsídios que a indústria fóssil recebe, e aqui eu vou trazer só os subsídios nacionais, só os subsídios do Brasil, né? A indústria fóssil, ou seja, petróleo, carvão e gás natural. Gás natural, que de natural não tem nada, né? Ele só põe natural no nome para ficar mais bonitinho, para parecer que tá tudo bem. A indústria fóssil no Brasil recebe por ano 81 bilhões de reais, né, de subsídios do governo. Isso é 20 vezes mais do que o orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio juntos. Eu vou repetir. A indústria fóssil no Brasil recebe de subsídios do governo 81 bilhões de reais, que é 20 vezes mais do que o orçamento anual do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA e do ICMBio juntos. Esse é o nível do buraco que a gente está. Né? Então, quando a gente fala sobre descarbonização, a gente está falando da destruição de uma economia fóssil, que é um setor super poderoso politicamente. Ou são os próprios CEOs e executivos das empresas petroleiras e da indústria fóssil, que são os próprios deputados, senadores, vereadores, prefeitos, ou eles têm os seus agentes muito bem pagos nessas posições de poder. Né? Então, quando a gente fala sobre limpar a matriz energética, né, quando a gente fala sobre transição energética, a gente não está falando de uma tarefa meramente técnica, né? Não está esperando só a nova placa solar que vai ter uma tecnologia mais eficiente, e aí não, né? A gente está falando de um processo que só é possível através de uma transição revolucionária. Né? Os bilionários que pagaram os seus bilhões pelas ações das jazidas de petróleo, eles não vão virar um dia e falar, é verdade, né? Emergência climática, vamos deixar quieto isso aqui, sabe? Enfim, tem um vídeo aqui da Magda Chambriard lá no Amapá, discursando em inglês, repetindo drill, baby drill, né? Perfure, baby perfure, que é a frase do Trump. Então, assim, estava muito claro que o Brasil ia, sim, explorar petróleo na foz do Amazonas desde o começo. Desculpa, gente. E aí é isso, né? Por mais... ela recentemente, né, a Magda Chambriard, presidente da Petrobras, recentemente deu essa entrevista aí, falando que o negócio da empresa é petróleo e que produção de energia solar, eólica e hidrogênio só depois de 2035. Né? Ao mesmo tempo, a Petrobras está fazendo propaganda em
TV aberta, com a Camila Pitanga e, inclusive, uma baleia Jubarte falando que a transição energética é justa. A Petrobras é líder na transição energética justa. E essa história começa bem longe daqui. Porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. E movimentar nossa vida com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética... justa, né? Uma transição energética justa tem que criar oportunidades para que todos se desenvolvam. Justa para o meu corre. As baleias jubartes são cetáceos que se comunicam através do som. E tem que estar sempre atento ao meio ambiente. O que será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. E abraçar novas formas de energia? Também a transição energética justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos. Justa para você. Petrobras. O Brasil é a nossa energia. Gente, sério, a baleia Jubarte falando que a transição energética é justa me pega num lugar muito foda, assim. Isso, gente, é negacionismo climático. Negacionismo climático não é uma coisa nova. O negacionismo é uma invenção da indústria do tabaco, né, do agro. A gente vê muito negacionismo com agrotóxicos. O Brasil sofre muito com isso ainda, né? Um monte de agrotóxico proibido na Europa, mas que a Europa produz e vende para a gente, né? E existe muito negacionismo climático, muito negacionismo que foi propagado pela Exxon, né, pelas Big Oil, né, as grandes indústrias do petróleo. Inclusive tem aí o caso dos irmãos Koch, que eles sozinhos investiram mais do que a própria Exxon em negacionismo climático. E a gente vê isso sendo propagado até hoje, né? Então, acho que quando eu falo sobre desistência da espécie, eu estou falando sobre dar nome aos brancos, né? Eu estou falando sobre uma espécie muito específica, um humano universal muito específico, que são esses homens cis, héteros, magros, brancos, ricos, né? Então, eu queria trazer aqui agora, né, essa coisa de quando eu falo, não estou falando sobre biologia, né? Não estou falando sobre Homo sapiens. Eu estou falando sobre humanidade, né? Desistir da humanidade, desistir da espécie humana, enquanto essa construção sócio-histórica. Uma construção sócio-histórica que começa, né? Que Maria Lugones coloca, né? Como essa dicotomia central da modernidade colonial, né? Que quando povos indígenas que chega aqui nesse território com a escravização de povos indígenas, né, e o deslocamento de populações de África para cá de maneira forçada, né, em que essas populações não eram consideradas humanas, né, e inclusive nem eram homens e mulheres, eram apenas animais incontrolavelmente sexuais e selvagens, né? A Silko, no Afroism, né, em um dos capítulos, ela também vai falar que o que humano ou humanidade significa é uma maneira conceitual de marcar o território da branquitude europeia como o jeito ideal de ser Homo sapiens, que diz muito mais, né, sobre os seus costumes, a tua maneira, como você age, como você expressa a tua fé, né? E que essas concepções de humanidade humano e animalidade animal foram construídas segundo parâmetros raciais, né? Em que então a ideia de humanidade é necessariamente branca, né? Poderia trazer o Caraibi aqui também, né? Que faz essa pergunta, né? Será que a categoria de humano é construída a partir de todos os povos e fenótipos? Né? Por que tantos precisam lutar para encontrar essa tal dignidade que só o verdadeiramente humano, que coincide com os homens brancos, cis, héteros, magros, ricos e sem deficiência do norte global, só eles recebem, né? De que serve os direitos humanos para uma população indígena que tem tudo que constitui sua existência, que vai muito além da própria carne, devastado? Né? Qual é a relevância e condição de sobrevivência do humano em um mundo sem qualquer outra espécie? Né? Todo humano é bicho. Perderam-se muito aqueles que veem isso com negatividade, transformando em xingamentos, né? E aí eu queria só colocar aqui, né, que eu fico muito triste quando falam que Bolsonaro é desumano,
que Netanyahu é desumano, né? Que o que está acontecendo em Gaza é desumano. Gente, não é. Bolsonaro é humano demais. Netanyahu é humano demais. São essas pessoas que têm o poder, a canetada e toda a rede política para fazer com que o projeto de humanidade dos homens cis, héteros, brancos, magros, ricos e sem deficiência, do norte global, capitalistas, bilionários, da indústria fóssil, que esse projeto siga em frente, né? O próprio Krenak também fala, né? Por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube da humanidade, né? Que da maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade, né? Até quando a gente vai ficar pedindo a nossa carteirinha de humanidade para os homens brancos e falando, oi, nós somos humanos também, né? E mesmo quando a gente consegue, tem a nossa humanidade reconhecida, a gente está a um passo de perder ela, né? Como todos os nossos direitos. Geni Nunes também fala, né, que os humanos que não contam como humanos, marcadamente pessoas não brancas, sofrem desumanização, animalização, que é outro nome do racismo, transfobia, gordofobia, né? Pessoas negras sendo chamadas de macacas, pessoas gordas sendo chamadas de baleia, pessoas travestis sendo chamadas de monstras, né? Os palestinos sendo chamados de ratos, de animais pelo Netanyahu, né? Enfim, essa desumanização, né? Essa animalização, ela está muito presente no vocabulário, no imaginário do xingamento, né? E aí Geni diz, dizer-se humano, mulher, nunca nos livrou do racismo ou da misoginia. Para a colonialidade, bicho é ofensa do humano. Por isso nos xingam de galinha, burro, vaca, macaco, viado, porco, cobra, onça. Sou ex-mulher porque sou orgulhosamente parente de outros bichos, né? E aí, para finalizar, queria trazer também Nego Bispo, né? Que diz que enquanto a sociedade se faz com os iguais, a comunidade se faz com os diversos. Nós somos os diversais, os cosmológicos, os naturais, os orgânicos. Não somos humanistas. Os humanistas são as pessoas que transformam a natureza em dinheiro, em carro do ano. Todos somos cosmos, menos os humanos. Eu não sou humano, sou quilombola. Sou lavrador, pescador, sou um ente do cosmos. Os humanos são os eurocristãos monoteístas. Eles têm medo do cosmos. A cosmofobia é a grande doença da humanidade. Então, eu finalizo por aqui. Deixo também o nome de uma das minhas poesias, que chama Muito Mais Que Humanas, A Desistência da Espécie enquanto Praxis Decolonial. Para quem quiser, ela está publicada na Revista Latino-Americana de Estudos Críticos Animais. E é isso. Fico disponível aí para as perguntas e para as trocas. Obrigado. Nós que te agradecemos, Mar, pela tua exposição, muito forte também.